O tema que hoje vamos falar tem a ver, e vamos abordar, obviamente, à luz de quê? Da doutrina espírita. Vamos falar de ressurreição e reencarnação. Vamos ver o que é que isto nos diz e o que é que, acima de tudo, o que é que a doutrina nos diz. A doutrina foi compilada numa obra básica por Hipólito Léon Rivail, que sobre o pseudónimo de Allan Kardec. E realmente esta doutrina diz-nos que o Espiritismo é uma ciência que vai tratar de quê? Vai tratar da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Mas, para além disso, vai tratar de todos estes pontos, conjugando as relações deles com o quê? Com o mundo corporal. Não te importas de parar com o mundo corporal? Está pouco nítido, não está? Só da limpeza que andava a mexer nisto. Não. Foi um espírito carnal, só. Eu pensei que... Eu, por acaso, pensei que eram os meus óculos que estavam sujos. Não, Mas pronto. Por acaso pensei assim, esqueci-me de limpar os óculos. Não estou a ver muito bem, mas pronto. Pelos vistos não era eu. Portanto, nós vamos então abordar este tema, ressurreição e reencarnação, de acordo com a doutrina espírita e de acordo com o que é o espiritismo, que tem uma parte científica, uma parte moral e uma parte filosófica, que estão expressas nas obras da codificação que foram compiladas por Allan Kardec. Ora, a doutrina espírita assenta em 5 pilares fundamentais: na existência de Deus, Criador de tudo, infinitamente bom e justo; na imortalidade da alma, que é uma parte que também, ao abordarmos este tema, vamos abordar necessariamente; na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Quando estudamos a doutrina espírita, abordamos todos estes pilares um por um. Aqui, de certa forma, vamos abordar a reencarnação, sem dúvida, mas ao abordarmos a reencarnação, estamos a considerar também o quê? A imortalidade da alma. Ou seja, vamos tentar ver o que é que a doutrina nos diz acerca deste tema. E já vimos que, indiscutivelmente, a reencarnação é um dos pilares do espiritismo. Mas e a ressurreição? Será que ela existe? Será que há alguma relação entre estes dois termos? Ou são completamente diferentes? Ressurreição é assim, todos nós ouvimos falar, porque a maior parte de nós vem de uma fundamentação religiosa católica e acabamos por ouvir falar muito em quê? Em ressurreição. A doutrina fala-nos em reencarnação. Ora, e numa dessas obras básicas de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, definem-nos a reencarnação como sendo o quê? A volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o quê? Com o primeiro corpo. Portanto, ao reencarnarmos, nós, como espíritos que somos, porque Deus, quando nos criou, criou-nos a todos iguais. Criou todos os espíritos e todos eles começaram o quê? Simples e ignorantes. E tivemos todos nós que aqui estamos, aqui nesta sala e sem ser nesta sala, começámos todos que da mesma maneira,
simples e ignorantes, sem ter qualquer noção, nem do bem, nem do mal, mas que somos todos capacitados para quê? Para evoluir da mesma forma. Havemos todos de chegar ao topo da evolução. Portanto, nós somos espíritos que vamos evoluindo sucessivamente. E é isto que a doutrina nos diz. Todos nós começamos iguais, mas todos nós vamos ter percursos que diferentes, porque cada um de nós é um espírito individual, único. E o nosso percurso vai depender do nosso esforço. E vamos conseguindo isso através de quê? Através das sucessivas reencarnações. E realmente no Evangelho, segundo o Espiritismo, temos esta frase: mas afinal, por que é que eu tenho que reencarnar? Porque não você? A lei divina funciona para todos. Portanto, nós aqui aprendemos que reencarnar é uma lei divina, provém de Deus e é para todos, sem qualquer exceção. E é um privilégio, é uma preferência, é justa, é injusta. Nós vamos vendo, ao estudar a reencarnação, ao entender a reencarnação, quando a conseguirmos interiorizar dentro da doutrina estes ensinamentos, é assim, vai surgir perante nós um mundo completamente diferente, completamente novo. E assim, deixamos de ter medo das penas eternas, da culpa, passamos a ter no nosso interior uma fé no futuro, porque tudo passa. Falhamos nesta reencarnação, qual é o problema? Teremos outras. Isto é uma doutrina consoladora e que ao mesmo tempo nos traz o ânimo de saber que somos todos filhos de Deus e nenhuma ovelha será esquecida nunca. E todos nós vamos ter a nossa hipótese de evoluir. Não há ninguém que seja abandonado por Deus. Somos todos criaturas de Deus, todos os seus filhos. E seja por um motivo, seja por outro motivo, por uma circunstância, outra circunstância, nós todos vamos evoluir. Uns mais rápido, outros menos rápido, mas estamos todos fadados a quê? Ao sucesso. E ao entendermos e estudarmos a reencarnação, nós vamos conseguir entender isso. E isso é uma fonte de ânimo que nos ajuda a suportar todas as agruras, todas as dificuldades que vamos tendo ao longo da vida. Mas voltando então ao nosso tema da ressurreição, que surge aonde? Surge muito na Bíblia e nos Evangelhos. Esta crença do renascimento da alma, é assim, nós conseguimos encontrar em várias passagens da Bíblia, de uma forma um pouco velada, não muito explícita. Muito mais explícita, sim, nos Evangelhos. Aí sim, a referência ao renascimento da alma é nítida. Embora, dependendo das culturas, a cultura oriental, por exemplo, sempre acreditou em quê? Na reencarnação da alma. Não é um assunto novo, desde a antiguidade. Os povos antigos sempre acreditaram.
Qual é a diferença para a doutrina espírita? É que nos vai explicar o porquê, como. E se atendermos, por exemplo, à primeira, a um conto que vem descrito na Bíblia de Nicodemos. Ora, Nicodemos era um homem senador, com uma certa posição social, que à noite foi ter com Jesus para falar com ele. E questionou: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse realmente com Jesus. E Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o próprio Jesus que afirmou que todos irão quê? Nascer de novo. E Nicodemos questionou: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus retorquiu-lhe e disse-lhe: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E isto vem descrito no Evangelho de São João. E Jesus é claro: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está implícito a reencarnação aqui, dita por Jesus. E está implícito outro facto, porque ele diz: o que é nascido da carne é carne, corpo material. O que é nascido do Espírito é Espírito, corpo espiritual. Aqui, quando se refere à parte da água, não é? Se um homem não renasce da água e do Espírito, temos que ter em atenção que estamos na época de Jesus. Esta água não é a água que nós bebemos, seria, em termos de parábola, a água do batismo, que fazia o renascimento para uma nova vida. Portanto, era em sentido quê? Figurado, porque à época os homens não sabiam assim tanto sobre a ciência, etc. Jesus não poderia explicar tudo. Também, noutra parte dos Evangelhos, os Evangelhos de Mateus e de Marcos, vem descrita outra narrativa de Jesus aos seus discípulos. Os discípulos interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Está-se a referir ao profeta Elias. E Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como se lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que Jesus se estava a referir a quem? A João Batista, que seria a reencarnação de quem? Do profeta Elias. Portanto, Jesus foi extremamente claro em referir a reencarnação como sendo o quê? Algo que faz parte da nossa vida, faz parte da existência. Mas também sabemos que, à época, os judeus eram um povo que, de certa forma, já acreditava na reencarnação. Só que lhe chamava quê? Ressurreição.
faltava-lhes no fundo a explicar e compreender a ligação entre a parte espiritual, o corpo espiritual e o corpo material, a ligação entre a alma e o corpo. E também nas obras básicas, que são 5, já falámos no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma outra, a Gênese, onde Kardec também nos fala e nos explica todos estes fenómenos à luz da doutrina espírita, onde é referido que, realmente, quando falamos em ressurreição, dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. Ora, isto é cientificamente quê? Impossível. Um corpo físico, é assim, quando há paralisação completa das suas funções, devido à morte celular, etc., que a ciência afirma, comprova, que se as células morreram, morreu o quê? O corpo físico, não é capaz, depois, a posterior, de recuperar o quê? Toda a atividade fisiológica, voltar a funcionar. Isto era algo que seria quê? Que seria contrário às leis da natureza. Alguém que estivesse realmente morto, voltar à vida. É contrário à ciência, é contrário às leis da natureza, que são universais para todos. Mas temos este episódio também descrito nos Evangelhos. A ressurreição de quem? Do Lázaro. Lázaro estava doente, acabou por falecer e foi enterrado. Passado 4 dias, Jesus foi conduzido ao túmulo de Lázaro. E Jesus disse a Marta, a irmã de Lázaro: tirai a pedra. Porque ela até lhe disse: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E então realmente afastaram a pedra do túmulo. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim porquê? Para toda esta multidão que o cercava, para que creiam que eu sou o teu enviado. E disse em voz alta: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, com as ligaduras, com um lenço. E a multidão ficou, e este é nitidamente um daqueles que nós conhecemos como os milagres de Jesus. Ora, também na Gênese, este milagre é explicado à luz da doutrina espírita. Não é nenhum feito sobrenatural. É perfeitamente explicado, quer pelas leis físicas, quer pelas leis morais. E nós sabemos que Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve na Terra e que o seu poder fluídico não realizou nada de espantoso. Ele apenas promoveu, no fundo, o quê? Ele promoveu uma situação que a ciência comprova que existe, que muitas vezes há, e antigamente era muito mais comum, não é? Até se costumava pôr o quê quando alguém morria? Um espelho em frente para ver se respirava, porque houve muita gente que era quê? Considerado morto, mas que estava apenas num estado de quê? De letargia. E que depois voltava à vida. Ora, Jesus, sendo um espírito tão evoluído e
de acordo com o que nós estudamos na doutrina espírita, nós, como espíritos, quanto mais evoluído formos, seremos capazes de quê? De fazer coisas extraordinárias. Um dia seremos como Jesus e seremos capazes de fazer algo realmente extraordinário. E na Gênese também nos explica que uma vez que o espírito ainda não tinha abandonado o corpo físico, há um laço perispírito que ainda não se havia rompido definitivamente, Jesus conseguiu fazer quê? Voltar Lázaro, digamos que, à vida. Ou seja, este que é um caso tradicionalmente aceito como sendo de ressurreição, no fundo, o que Jesus fez foi, no fundo, curar Lázaro. Porque, segundo o que a doutrina nos ensina, nós somos um espírito, temos um perispírito e somos um corpo que material. O perispírito faz, no fundo, a ligação entre quem? Entre o espírito e a matéria. E é esse laço que nos une ao nosso corpo material e que só é definitivamente quebrado quando quê? Quando se dá a morte física e o espírito e o perispírito abandonam o corpo material. No caso do Lázaro, é assim, essa ligação ainda existia e Jesus limitou-se com a sua energia, os seus fluidos bons, a curá-lo. E é essa a explicação da doutrina espírita para a ressurreição de Lázaro. Mas temos outra situação, também descrita, a própria ressurreição de quem? De Jesus. E na sua ressurreição, todos ouvimos, não é? Que Jesus retorna ao terceiro dia, após a crucificação, e torna-se visível. Como é que isto é possível? Jesus tornar-se visível? Não esquecer que eu acabei de dizer que nós éramos quê? Corpo material, espírito e perispírito. E o perispírito e o espírito são quê? São como fossem um. E o perispírito tem capacidade de materialização. Ou seja, quando muitas pessoas que conseguem fazer a ligação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, os ditos médiuns, há muitos médiuns que conseguem ver espíritos. O que é que eles veem na realidade? Veem o perispírito, que tem a forma normalmente da última reencarnação, portanto, tem a forma, se eu agora desencarnasse aqui de repente, alguém ia-me ver exatamente assim, um bocadinho mais difusa, se calhar, mas para me reconhecerem seria com a mesma forma. Por isso, perispírito tem propriedades incríveis, ainda não todas estudadas, de acordo com as informações dos espíritos, desde luminosidade, plasticidade. Os espíritos atravessam paredes, não é? Não há portas, paredes. Portanto, todas essas propriedades, que são propriedades físicas constatáveis, também há a propriedade da materialização do perispírito. E assim, Jesus mostrou-se aos seus discípulos e é, sem dúvida, uma prova da imortalidade da alma, porque veio confirmar tudo aquilo que ele tinha já dito. Mas também podemos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também podemos interpretar a ressurreição de outra forma, como sendo que
Passar da vida material, esta que nós temos, para ressurgir na vida que espiritual. Após a nossa morte, nós vamos para a nossa verdadeira pátria. Ou seja, nós vamos para o mundo espiritual. E, no fundo, é um ressurgir de ressurreição, podemos interpretar assim, no mundo espiritual. E quando chegamos ao mundo espiritual, aí sim, nós revelamos-nos como nós somos, exatamente como nós somos. Não enganamos ninguém. E chegamos lá e vamos sintonizar com aqueles que nos são afins, que pensam como nós, que sentem como nós. Ou seja, nós no mundo espiritual não conseguimos enganar, é a nossa verdadeira essência. Eu posso estar aqui a falar com o Francisco, não é? E a dizer que ele é tão simpático. Estou a dizer-lhe que ele é muito simpático, muito prestável, mas na realidade posso estar a pensar o quê? Este caramelo é um chato, não é? Pronto. Porque é verdade, nós aqui, no nosso dia-a-dia, quantas vezes a gente diz olá, bom dia, e na realidade diz assim, vai-te embora. Olá, bom dia e adeus. Todos nós já fizemos isto, não é? A gente pensa essas coisas. Ora, no mundo espiritual, o que a gente pensou já mostrou a toda a gente. Não vale a pena enganarmos-nos. Não enganamos ninguém. E a nossa verdadeira casa, aquele ser que nós realmente somos, no mundo espiritual surge transparente a todos. Também, noutro livro da obra básica, no livro dos Espíritos, que é uma coletânea de perguntas que Kardec fez à espiritualidade superior, na questão 171 perguntava-se em que se funda o dogma da reencarnação. E atentem só nesta primeira fase, justiça de Deus e na revelação. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ou seja, a reencarnação é uma questão de justiça. E eu comecei por dizer que Deus é infinitamente bom e justo. Portanto, a reencarnação é uma oportunidade para todos nós. Para quê? Para a gente se arrepender de todas as maldades que andou por aí a fazer, desde que começámos como espíritos simples e ignorantes. Porque todos nós já fizemos uma quantidade de maldades terríveis, não é? E realmente depois dizem-nos, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus faculta-lhe os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes provações na vida corporal. Pronto, esta é a parte menos agradável, provações na vida corporal. Há aqui alguém que não tenha passado nunca por uma provação? Garantidamente não. Todos passamos. Mas é porque Deus nos castiga? Não. É uma oportunidade para quê? Para nós nos arrependermos de todos os nossos defeitos, de todas as nossas imperfeições e de nos melhorarmos. Porque temos sempre o apoio da espiritualidade. A sua justiça, porém, concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Funciona no fundo como uma escola, não é? Não aprendemos tudo, reprovamos. Voltamos a repetir, até que um dia a gente aprende. E isto traduz-se no facto da reencarnação ser realmente uma necessidade. E para renascermos,
existe um planeamento reencarnatório que é feito pela espiritualidade amiga, que vai planear tudo aquilo desde o momento da concepção. O espírito aproxima-se daquele novo ser e aí vimos nós para passar por quê? Para passar por uma série de provações, experiências. E é uma bênção para nós o que Deus nos concede, que é o esquecimento do passado. Porque quando nós reencarnamos, nós não sabemos qual é o nosso plano reencarnatório. O que é que viemos cá aprender? E podemos reencarnar no seio de uma família complicada. Porquê? Porque se calhar tínhamos dívidas a resolver com outros membros dessa família e tudo isso não era bom eu saber que reencarnei numa família onde alguém me tinha feito muito mal. Não. Deus dá-nos essa bênção do esquecimento. É assim um reset, começar do início, para vir ao de cima tudo o que está dentro de nós, o melhor que há dentro de nós. No entanto, dentro de nós temos sempre assim uma vaga intuição de quem nós realmente somos. Só que é muito difícil e nós preferimos quê? Bloquear esse conhecimento nosso. Porque é muito fácil nós falarmos dos outros e apontar defeitos, qualidades. Agora, se eu quiser responder a uma pergunta de quem sou eu, quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus defeitos? É assim, a gente tem tendência a ser muito mais condescendentes connosco próprios, não é? E a dizer, não, eu se calhar não sou tão teimosa assim. Pronto, e se calhar sou extraordinariamente teimosa. Ou então, que é os maiores defeitos da humanidade, orgulho e egoísmo. Nós ainda não conseguimos pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes porque nem sequer aprendemos ainda a amar-nos a nós próprios, com os nossos defeitos. E é muito o que esta doutrina nos vai ensinando e moldando para a vida. Porque nós estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo, lidamos com este mundo, com os seus defeitos, com pessoas iguais a nós, umas melhores, outras piores. Mas não podemos esquecer que temos que viver neste mundo, mas com este conhecimento de que somos espíritos eternos, imortais, que a nossa verdadeira pátria há de ser um mundo espiritual. Temos que aproveitar esta oportunidade ao máximo para quê? Para evoluir. Evoluir no bem e no amor. A tratar o próximo, a não julgar, a não criticar. A entender que cada um de nós está em diferentes estágios de evolução. Não somos todos iguais. Há uns bastante melhores do que nós. Há outros piores do que nós. Mas todos nós vamos chegar quê? Vamos chegar em frente. E nós construímos a nossa realidade de acordo com o que pensamos, com o que sentimos e também da forma como agimos. E isso é uma vantagem porque nos permite educar o pensamento. Para eu me conseguir equilibrar parte sentimental,
para não julgar quem me rodeia. Ou seja, no fundo nós estamos nesta reencarnação para aprender a amar. Aprender a pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E como na doutrina nos dizem, fora da caridade não há salvação. E nós temos que aprender a pôr em prática, no dia a dia, essa caridade. E lá está. Encarar a reencarnação como uma lei de amor. Amor de Deus por cada um dos seus filhos. Eu de certeza que já fui homem, já fui mulher, já fui rico, já fui pobre. Todos nós vamos passar por essas experiências. Todos nós vamos ser tudo e alguma coisa. E é isso que nos vai permitir, ao longo de todas estas experiências, que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente. Pois acabaremos por passar por todas as situações. E progressivamente, com isto, vamos aprendendo o quê? A amar todos os que nos rodeiam. E é isso o principal da mensagem da doutrina. É aprendermos a amar aquele que está ao nosso lado. Sem crítica, sem julgamento. Todos nós vamos conseguir chegar de grau após degrau, vamos evoluindo sempre e vamos evoluindo porque somos fadados ao sucesso. Deus deu-nos essa oportunidade. Cabe a cada um de nós aproveitar esta reencarnação para suportar todas as provas, todos os desafios, simplesmente com amor. Se amarmos, não vamos conseguir amar tudo e todos instantaneamente. É impossível. Mas vamos conseguir qualquer coisa sempre. E importante mesmo é que, tal como a espiritualidade nos diz, que nós somos o resultado de várias reencarnações. Já tivemos tantas. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Certo? Por que não nos amarmos a nós próprios? Esta encarnação em que nós estamos é garantidamente a nossa melhor versão. Porquê? Porque nós também não regredimos. O caminho é sempre para a frente, de evoluir. Portanto, com todos os defeitos que a gente possa ter, e tem, garantidamente, nós hoje somos, como espíritos individuais que somos, o melhor. Portanto, desculpem-se de tudo o que possam fazer mal, não é? Hoje, isto é a melhor reencarnação. Eu estou no meu estádio mais evoluído. É esta, porque na reencarnação anterior eu era mais imperfeita. É ou não é? Se Deus nos diz, se os espíritos nos dizem que reencarnação após reencarnação nós vamos evoluindo, se nós estamos aqui nesta reencarnação hoje, estamos no topo da nossa evolução neste momento. Portanto, nós hoje somos o melhor de nós. Não houve outra reencarnação onde fôssemos tão bons. Podemos aproveitar bem esta reencarnação? Claro que podemos. Agora, isso vai depender de nós. É o nosso esforço. O nosso esforço é que vai ditar o nosso grau de evolução.
E o nosso grau de evolução vai-se medir como? Pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela roupa que eu uso? Não. Vai-se medir pelo que eu trago quê? No meu coração, nos sentimentos. E é aí que a nossa evolução é, digamos que, mais difícil. É mais fácil aprendermos a ler, a escrever, do que aprendermos a ser realmente quê? Boas pessoas. É muito mais fácil evoluirmos intelectualmente, aprendermos qualquer assunto, do que evoluirmos moralmente, no bem que fazemos aos outros, a minorar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aí é que nós temos que investir, porque quando esses ensinamentos que Jesus nos transmitiu já há 2000 anos atrás, não é? Quando esses ensinamentos de Jesus tão simples entrarem realmente nos nossos atos, no nosso dia a dia, é assim, nós vamos evoluir muito, mas muito mais rapidamente. Portanto, reencarnar é uma bênção de Deus. Ressuscitar foi um termo utilizado pela antiguidade. Era o termo, se calhar, que não explicava tudo, mas de acordo com também Kardec, até a palavra ressuscitar, nós conseguimos incluí-la e explicá-la dentro da doutrina. É um renascer quê? No mundo espiritual. E pronto, e com isto termino.